Oi, amores, tudo bem? Dica boa é dica compartilhada, né? E no vídeo de hoje eu não trouxe uma, mas sim várias dicas maravilhosas que vão mudar a maquiagem de vocês. São dicas incríveis que eu uso na minha maquiagem do dia a dia, enfim, e que fazem total diferença. E eu preciso compartilhá-las com vocês, para todo mundo arrasar junto, né? E o melhor é que são dicas simples, rápidas e que, como eu disse, fazem total diferença. Tá bom? Já compartilha esse vídeo com aquela amiga que vai adorar essas dicas pra vocês arrasarem juntas. Então é isso, já se inscreve no canal também e deixa o like no vídeo e vamos lá começar. Eu sempre uso protetor solar com acabamento seco antes de todas as maquiagens, independente se é de manhã, de tarde ou de noite, porque o protetor solar super hidrata a pele, ele tem vitamina E, então eu acho ótimo usar em todas as ocasiões e também porque a gente tá sempre exposta a luzes, né? Então seja luzes artificiais ou luz solar, então eu acho muito interessante usar protetor solar em todos os momentos. Eu uso protetor com acabamento seco, que eu acho que ele atua melhor do que o creme, sabe? Porque realmente a pele fica super hidratada, fica com um glow super natural, mas não fica oleosa. Então eu aconselho a usar um protetor solar sempre antes das maquiagens. Bom, gente, eu acho muito legal usar um primer que tem acabamento seco. Realmente faz muita diferença, além de segurar bastante a maquiagem, não deixa com que ela fique tão oleosa, sabe? O primer que eu gosto muito e que tem esse efeito é esse aqui da Vult, o Primer HD. E ele deixa a pele mais sequinha mesmo, então não é necessário aplicar tanto pó depois, principalmente para as maquiagens do dia a dia. Outra dica super legal é aplicar BB Cream ou base, enfim, com um pincel kabuki, pincel mais chatinho, e aplicar pouca quantidade e ir construindo camadas. Se achar que precisa de mais uma camada, aí vai aplicar mais uma camada, mas não aplicar muita quantidade de uma vez só, porque isso vai fazer com que fique riscadinha a pele, sabe quando fica toda marcadinha das sardinhas do pincel? Então, aplicando pouca quantidade de produto e dando batidinhas ao invés de arrastar o pincel, além de deixar uma cobertura bem legal, também vai fazer com que não fique aqueles risquinhos, sabe? Então, eu gosto muito de aplicar base ou BB Cream com o pincel chanfradinho, porque eu acho que ele não deixa muito produto acumulado na pele, como a Beauty Blender, eu acho que ela deixa um pouquinho sim, parece que transfere, é a sensação que eu tenho. Então, primeiro eu aplico com o pincel, pouca quantidade, construindo camadas e dando batidinha sempre. Não esqueçam do pescoço. E depois eu venho com a Beauty Blender, com a esponjinha úmida de água termal. E aí sim eu vou dando batidinhas em todo o rosto pra fixar essa maquiagem, para deixar ela com um ar mais bonito e também para tirar aquele excesso que transfere na maquiagem, sabe? Então aí entra a esponjinha na hora de fixar a base, dar um acabamento mais bonito pra ela e também tirar aquele excesso grosso que fica por fora, que a pele não absorve, sabe? E que vai transferir depois. É legal aplicar um corretivo que tenha o tom da sua pele, bem aonde tem a olheira. No meu caso, é um tom sempre mais amareladinho, mas aí é legal ver qual é o tom ideal pro seu tom de olheira e o seu tom de pele. E aí sim, abaixo da correção com o corretivo mais próximo da cor da sua pele, a gente pode aplicar o corretivo claro para fazer essa iluminação. Eu não gosto muito de aplicar só o corretivo super claro em toda a região abaixo dos olhos, porque dá a impressão de que destaca ainda mais as olheiras ao invés de diminuir, né, o aspecto. Depois de preparar a pele, é importante deixar a pele absorver um pouquinho a base, enfim, todos os produtos que a gente aplicou. Enquanto isso, a gente pode pular para os olhos, porque enquanto a gente faz os olhos, a gente não perde tempo e a pele já vai absorvendo a maquiagem e deixa um aspecto muito mais bonito. Se a gente fizer a pele, aplicar muitos produtos cremosos e já aplicar o pó por cima, tende a manchar o rosto e aí a gente pode, de repente, a perder toda a maquiagem, ter que limpar e começar do zero. Então é legal primeiro preparar a pele, aplicar os produtos cremosos, deixar a pele descansar um pouquinho, enquanto isso fazer os olhos, corrigir a sobrancelha, enfim, e depois voltar e continuar. Para selar o corretivo, eu sempre aplico um pó mais clarinho que o resto do rosto,
para não perder essa iluminação que a gente criou e também para não destacar muito a olheira, porque quando a gente aplica o mesmo tom do rosto aqui nos olhos, a gente vai perder aquela iluminação e vai acabar destacando igual as olheiras. Então eu aplico um pó mais clarinho aqui abaixo, fazendo triângulo invertido, e no resto do rosto um pó da cor da pele. Na hora de aplicar o pó, é legal escolher o pincel mais fofão que tiver, porque quanto mais fofo o pincel, menos produto ele vai pegar, então vai ficar com um aspecto mais natural. Aplico o pó dando batidinhas também para não manchar a pele. E concentro muito nessa parte aqui onde a gente vai fazer o contorno, porque quando a gente faz o contorno também mancha a pele, então é legal concentrar o pó bem nessa região aqui, aonde a gente faz o contorno, e também no maxilar, que é onde a gente encosta muito a mão e a maquiagem tende a sair primeiro. Então eu aplico, concentro bem nessa região aqui, aplico um pouquinho na zona T e sempre deixo essa região aqui sem pó, pra continuar aquele glow natural da pele. Quando a gente aplica muito pó, a gente acaba tirando o brilho natural da pele e eu acho que não fica muito legal. Pra fazer o contorno, eu sempre uso um tom de marrom mais frio, né, que vai se adequar ao meu tom de pele. Como no meu caso eu tenho a pele muito branquinha, então quem tem a pele muito branquinha tem que fazer o contorno com um marrom mais frio, e quem tem a pele negra tem que fazer com um marrom mais quente, pra realmente dar esse efeito de sombra no rosto. E aí sim, depois de fazer o contorno com esse marrom mais frio, eu venho com um bronzer que tem a cor mais quente e aplico nas laterais do rosto para aquecer o tom de pele e para dar uma bronzeada no rosto. E aí eu aplico nas laterais da testa, nas laterais aqui da bochecha, bem aqui onde inicia o contorno, e também um pouquinho no pescoço. Uma dica legal para as meninas que querem dar um volume a mais nos lábios é aplicar um pouquinho desse marrom mais frio aqui abaixo da boca, que vai dar uma sombrinha e vai dar uma impressão de que os lábios são mais carnudos. Então, fica a dica. Outra dica super legal é sempre aplicar iluminador com pincel úmido. Eu sempre umedeço ele com água termal, mas pode ser com água também, tanto faz, pode ser com fixador. E aplico, mas ao invés de iluminador, eu sempre uso sombra, gente, isso mesmo. Porque aí a gente tem uma infinidade de opções de cores, porque sempre tem sombra cintilante nas paletas, né? Eu aposto que todo mundo aí em casa tem uma paleta com sombra cintilante, e a pigmentação da sombra é sempre mais forte que a pigmentação do iluminador. Assim, na maioria das vezes. É claro que existem iluminadores super pigmentados, mas aí, ó, eles são mais carinhos, né? Então, a minha dica é pegar aquela paleta que tem várias sombras cintilantes maravilhosas e usar elas como iluminador. Eu sempre faço isso e fica um glow maravilhoso. Todo mundo sempre pergunta qual iluminador eu tô usando e, gente, eu uso sombra. Pra dar a impressão de que os cílios são super volumosos, é legal aplicar lápis preto rente aos cílios e esfumar com o dedo mesmo. E isso já vai dar uma impressão de que os cílios são muito mais volumosos, porque ele vai dar uma base mais escurinha nos cílios, então vai fazer com que fique mais pretinha essa área e parece também que tem mais cílios. E pra quem não tem tempo de aplicar rímel e gosta daqueles cílios bem volumosos, outra dica é aplicar cílios postiços, que tem um efeito mais natural no dia a dia, porque os cílios postiços têm o poder de dar um up na maquiagem em poucos segundos. Então, eu sempre aplico cílios postiços quando eu não tenho tempo, quando tô na correria, e eu prometo que com o tempo aplicar cílios postiços se torna uma tarefa muito fácil. Eu tinha problema para aplicar cílios postiços, mas com o tempo a gente vai pegando. E uma dica pra dar pra vocês é, ao invés de aplicar a colinha bem, tipo, no meinho ali aonde vai grudar na pele, é aplicar na parte de baixo dos cílios, porque daí ele vai colar direto com os nossos cílios mesmos, entendeu? E aí dura muito mais tempo. Pra quem corrige as sobrancelhas com caneta delineadora, já notou que tem algumas canetas que não tem a pigmentação tão forte e não deixa a sobrancelha mais definida como a gente gosta, né? Então uma super dica é sempre passar a pontinha dessa caneta delineadora em uma sombra que tenha um tom próximo ao tom da sua sobrancelha, e aí vai ficar muito mais pigmentada, vai ficar muito mais definida as sobrancelhas. Eu faço isso direto, principalmente da metade da sobrancelha pra trás, que é onde eu gosto que a minha sobrancelha fique um pouquinho mais escura e fique mais definidinha. Então eu sempre passo
a caneta delineadora na sombra e aí eu preencho a sobrancelha. Outra dica para sobrancelhas é sempre esfumar bem o início para não ficar aquele ar de sobrancelha muito carregada. Sabe quando a gente olha para um rosto e a primeira coisa que chama atenção é a sobrancelha? Então, eu acho que isso carrega muito o rosto, então é interessante, principalmente aqui no cantinho, esfumar com essas escovinhas que vem em qualquer kit de pincéis para esfumar e para pentear a sobrancelha. Eu sempre uso essas escovinhas para esfumar e fica um resultado maravilhoso. E outra coisa, né, às vezes quando a sobrancelha é muito marcada aqui no comecinho, dá um ar de brabo, assim, sabe? Então é legal dar uma esfumadinha aqui, até para parecer, gente, que as sobrancelhas são nossas, maravilhosas, naturais. Ninguém precisa saber que a gente preenche. E pro dia a dia, para ter uma boca natural com uma corzinha legal e com o ar hidratado, eu aplico pouquinha quantidade de gloss para não ficar incomodando durante o dia. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouquinho de agonia com gloss, então eu aplico só umas gotinhas de gloss assim para dar uma hidratadinha nos lábios e venho com um lápis da cor da boca e faço todo o contorno da boca e também preencho um pouquinho. Os meus lábios têm um pouquinho de falha na pigmentação da cor, então tem uns cantinhos que ele não é rosinha, sabe? Principalmente aqui embaixo, eu acho que vocês também é assim, né? Então, ter um lápis da cor da boca é bem legal pra isso e também pra dar uma definidinha e deixar uma corzinha legal nos lábios. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem o like, se inscrevam no canal e, como eu disse, compartilhem com aquela amiga que vai adorar saber dessas dicas, tá bom? Pra vocês duas ou vocês todas arrasarem juntas com essas dicas. E pra me seguir lá no meu Instagram, é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar ter vocês por lá também, tá bom? E é isso, amores, espero de verdade que tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tô gravando o vídeo e não vou